Passei 30 anos ao lado do assassino de minha mãe, tramando sua ruína. Quem faria tal coisa? Uma filha que aos 13 anos testemunhou o coronel mais respeitado da região esmagar a cabeça da mãe contra o fogão a lenha, só porque ela recusou ser sua amante. O som do crânio rachando e o sangue em suas mãos limpas na toalha branca. Naquele dia, em 1957, jurei que ele pagaria. Ernestina Alvarenga Peixoto é meu nome. Aos 81 anos, sou só a dona de uma mercearia em Ipatinga, Minas Gerais. Mal sabem que fui senhora de metade das terras de Caratinga, que tive mais dinheiro do que podia contar e que abri mão de tudo. Menos ainda imaginam o que fiz para chegar aqui. Minha vida é simples hoje. Acordo às 5, o corpo habituado a levantar antes do sol. Acendo meu fogão a lenha. O cheiro da fumaça me lembra que estou viva. Café forte, cuido das galinhas e às 6:30 já abro a mercearia. Troco conversas, ouço problemas, dou conselhos. É uma vida pequena, mas minha. Ganhei-a a duras penas. Nunca contei a história toda, nem para Jair, meu único amigo, nem para o padre. O que vão ouvir agora eu guardei por mais de 60 anos, como um caixão enterrado. O cheiro não é bom, mas o que tem dentro precisa sair. Às vezes acordo e sinto o peso do braço dele em mim, o fedor de cachaça e charuto. Respiro fundo para lembrar que acabou, que ele está morto e fui eu quem venceu. Não sou heroína, nem demônio. Sou uma mulher que fez o que precisava, num tempo onde mulher não tinha escolha, onde a palavra de um coronel valia mais que a vida de uma lavadeira e sua filha. Essa história vai mudar o jeito que me olham. Não estou aqui para ser julgada. Acertei minhas contas com Deus. Estou aqui para contar a verdade antes de partir. Porque histórias não contadas morrem com quem as viveu. E essa precisa ficar. Não me arrependo. Fiz por escolha, sabendo o preço. Paguei todo dia por 30 anos, fingindo, atuando, engolindo nojo e ódio. 30 anos dividindo a cama com o assassino de minha mãe, esperando o momento certo de cravar a faca. Não a de verdade, mas a da traição que ele jamais veria. Caratinga, 1957. Eu tinha 13 anos. Magrela como vara de pescar, 2 Maria Chiquinha no cabelo. Uma menina brincando de bonecas escondidas. Até aquela sexta-feira de chuva. Voltei cedo da escola. Ouvi vozes alteradas. A porta entreaberta e ali, sem ser vista, descobri que o mundo era bem pior. Eu precisaria ser pior também para sobreviver. O que vi me transformou. Uma alma dura, fria, calculista nasceu naquele dia. Tudo o que fiz depois, cada passo, cada sorriso, cada lágrima, foi parte de um plano que levaria décadas para se completar. Um plano que começou com o sangue da minha mãe. A menina que eu era morreu com a Adelina, minha mãe. A mulher que nasceu em seu lugar aprendeu a usar suas armas, mesmo que fosse o próprio corpo, para conseguir o que queria. Não foi bonito, nem limpo, nem certo, mas foi necessário. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Há dívidas que só se pagam com sangue. É uma história pesada, de um Brasil que muitos fingem nunca ter existido, onde coronéis como Adalberto faziam o que queriam e saíam impunes. Mas é também a história de como uma menina sem nada derrubou um homem que se achava intocável. A cidade que me viu nascer, no interior de Minas nos anos 50, era dividida pelo Córrego Prata. De um lado, casas simples de reboco, ruas de terra. Do outro, casarões com varanda e jardins. Deus deu a mesma vista,
mas esqueceu de repartir o resto igual. Nossa casa ficava à beira do córrego, pequena e arrumadinha. Minha mãe, Adelina Alvarenga, era a lavadeira das famílias ricas, respeitada por sua fama. Acordava antes do sol, acendia o fogo e cantava enquanto esfregava as roupas no tanque de pedra que meu pai fizera. A voz dela, misturada com a água, é uma das lembranças mais bonitas. Meu pai, José Peixoto, morreu quando eu tinha 6 anos. Um barranco desmoronou sobre ele na construção da estrada. Os patrões pagaram a miséria. Lembro pouco dele, um homem quieto, de mãos calejadas, mas com um sorriso que iluminava tudo. Depois dele, minha mãe trabalhou dobrado. Lavava, costurava, fazia sabão, faxinava. Nunca reclamou na nossa frente. Só de vez em quando, à noite, eu a ouvia soluçar abafado. Mas de manhã ela estava de pé, forte, com aquele sorriso que dizia: nós aguentamos qualquer coisa. Os cheiros da minha infância são os da casa da minha mãe. Roupa limpa secando, sabão de cinza com cidreira, leite quente com canela. Cresci ajudando-a e estudando na escolinha da igreja. A professora, Dona Margarida, via algo diferente em mim. Dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos. Na beira do córrego, conheci o coronel Adalberto Silveira. Ele era o dono da fazenda Boa Vista, a maior da região. Um homem imponente, alto e forte, que controlava tudo e todos em Caratinga. Padres o elogiavam, mulheres suspiravam, homens tiravam o chapéu. Mas sua ajuda tinha um preço: obediência cega. Ai de quem esquecesse. Histórias de peões sumidos e moças recusadas corriam baixinho. Foi este homem que um dia parou à beira do córrego e chamou minha mãe. Dizem que a senhora é a melhor lavadeira? Ela se endireitou. Bondade do senhor, senhor Adalberto. Ele ofereceu o dobro para ela trabalhar na fazenda. Minha mãe recusou morar lá, mas aceitou o serviço. O pagamento era bom. Trocamos o telhado de sapé, compramos colchão novo e até uma máquina de costura. Mas junto com a melhora veio o perigo. Ele começou a aparecer na lavagem com um olhar que me dava um frio na barriga. Mandava presentes que minha mãe, educada, deixava de lado. Depois, as visitas em nossa casa com desculpas esfarrapadas. Minha mãe ficava tensa, o corpo rígido, o sorriso forçado. Uma noite perguntei: mãe, por que a senhora fica estranha quando o coronel vem aqui? Ela passou a mão no meu cabelo. Porque homem com poder acha que pode ter tudo o que quer, minha filha. E eu já vi o jeito que ele olha para mim. Prefiro lavar roupa até os dedos sangrarem que me deitar com um homem por interesse. Por volta dos meus 13 anos, meu corpo começou a mudar. Os seios brotavam, a cintura afinava. Eu sonhava em estudar, ser professora, ir para a capital. Minha mãe incentivava. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. No meu aniversário de 13 anos, ela costurou um vestido azul, o mais bonito que tive. Tá virando moça, Ernestina, e me olhou nos olhos. Nunca deixe homem nenhum te diminuir. A gente pode ser pobre, mas tem uma coisa que ninguém compra: a dignidade. Foi por essa época que notei. O coronel não olhava só para minha mãe, começou a olhar para mim. No começo, rápido, depois demorado, atrevido. Uma vez na fazenda senti o olhar dele, me sentindo suja por dentro. Contei para minha mãe que ficou pálida. No dia seguinte ela disse para eu não ir mais à fazenda. Mas a tensão entre eles aumentava e eu tive medo de deixá-la sozinha. Continuei indo, mas sempre perto de outras empregadas. Um dia ele se aproximou por trás. A menina tá ficando uma moça bonita que nem a mãe. E tocou meu cabelo. Dei um pulo. Minha mãe apareceu, o rosto tenso. Coronel, o café está pronto na varanda, com uma voz firme. Ele saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, vi minha mãe tirar uma faca antiga de cabo de osso do baú. Escondeu-a sob o colchão. Só é bom ter uma garantia, minha filha. Nunca se sabe. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Os dias seguintes foram tensos. Ele intensificou as visitas.
trouxe colar de ouro, propôs pagar meus estudos na capital. Minha mãe recusava tudo, cada vez mais firme. O senhor sabe que não é apropriado, coronel. Prezo minha reputação e a de minha filha. Eu vi a irritação dele. Uma tarde, escutei minha mãe e Dona Zulmira, a parteira. Ele não vai desistir, dizia Dona Zulmira. Homem como o coronel não está acostumado a ouvir não. Talvez fosse melhor você e a menina irem para a casa da sua irmã em Belo Horizonte. Minha mãe balançou a cabeça. Não vou fugir. Esta casa é o único lar que a Ernestina conhece. A gente fica e enfrenta. Ela dizia que homem com poder é como cobra, quieto é mais perigoso. E estava certa. Ele parou de aparecer por quase um mês. Parecia ter desistido. Começamos a relaxar. Mal sabíamos que era a calmaria antes da tempestade. Numa sexta-feira de abril, a chuva forte lavava a terra vermelha de Caratinga e tudo mudaria para sempre. O dia que mudou tudo foi 12 de abril de 1957. Chuva pesava. A água batia no telhado da escola. Dona Margarida nos dispensou cedo. Eu saí devagar, arrastando os pés, segurando o caderno. Algo em mim não queria voltar para casa. Cheguei molhada. Tirei o sapato na porta. A porta da frente, entreaberta. Ouvi vozes alteradas. Coronel Adalberto e Juvenal, o capataz. Um frio desceu pela minha espinha. Não só medo, um pressentimento. Esgueirei-me para a janela entreaberta. Ouvi a voz do coronel. Diferente e mais agressiva. Já cansei dessa história, Adelina. Não é pedido, é ordem. Vai ser minha amante e pronto. Meu coração batia forte. Minha mãe respondeu, com uma voz que nunca tinha escutado. Firme, sem medo. Eu já disse que não, seu Adalberto. E não é não. O senhor pode ser dono de metade dessas terras, pode mandar no prefeito, no delegado, nos padres, mas não manda em mim. Prefiro lavar roupa, até os dedos sangrarem, que me deitar com um homem casado que trata a mulher como mercadoria. O senhor não é dono do mundo, e muito menos de mim. Um silêncio eterno. Depois, a voz dele, baixa e ameaçadora. Você vai se arrepender de cada palavra, Adelina. Ninguém diz não para mim. Ninguém. O que aconteceu em seguida foi rápido. Uma cadeira caindo, um grito abafado da minha mãe. Me ergui para espiar. O coronel a agarrara, o rosto vermelho de raiva. Ela tentou se soltar. O capataz, Juvenal, só olhava, com um sorriso nojento. Minha mãe se soltou e deu um tapa no rosto dele. Forte o suficiente para deixar a marca dos dedos. Algo quebrou dentro dele. Os olhos vidrados, a boca contorcida. Ele a empurrou com toda a força. Ela cambaleou e bateu a cabeça na quina do fogão a lenha, com um barulho horrível. O corpo escorregou. Olhos abertos, sem vida. Um filete de sangue se misturava à chuva que entrava pela porta. Quis gritar, mas o grito ficou preso. Paralisada, assisti o coronel se abaixar, checando o pulso. Morta, disse. Sem remorso, como se ela fosse um objeto quebrado. E agora, patrão? Perguntou Juvenal. O coronel pensou rápido. Vou mandar chamar o Neco, referindo-se ao delegado. Você vai na fazenda buscar a carroça grande. Vamos levar o corpo. Vai dizer que ela estava lavando roupa lá, passou mal e caiu, bateu a cabeça. Um soluço escapou de mim. O coronel e o capataz viraram a cabeça. Nossos olhos se encontraram pela janela. Os deles, surpresa e fúria. Os meus, horror puro. Pega ela! Gritou o coronel. Corri, mas a lama do quintal era escorregadia. O capataz me alcançou em segundos, jogando-me aos pés do coronel como um saco de batatas. Tentei não olhar para o corpo da minha mãe, mas era impossível. Caída de lado, o sangue escorrendo, os olhos abertos, o vestido azul manchado. Quanto tempo você estava aí, menina? O que você viu? O coronel agarrou meu rosto. Não consegui responder. Ele me deu um tapa. Responde! Diga tudo!
Eu vi tudo! Gaguejei, as lágrimas escorrendo. Ele soltou um palavrão. Olhou para o capataz. Tive certeza que me matariam também. Fechei os olhos. Mas então o coronel disse algo quase pior. Ela vem com a gente. Vai trabalhar na fazenda agora. E se abrir a boca uma vez que seja sobre o que viu aqui, acontece com ela o mesmo que aconteceu com a mãe, mas bem pior. Entendeu, menina? Olhei nos olhos dele, frios como gelo, e entendi. O mundo era cruel, monstros nem sempre têm aparência de monstro, homens poderosos podem tirar tudo de você. Sua mãe, sua casa, sua infância. E ainda sair por cima, ainda ser chamado de coronel e benfeitor. Não sei como, mas consegui assinar com a cabeça. Ele me soltou, limpou as mãos sujas de sangue em uma toalha branca. Deu ordens ao capataz para buscar o delegado, enquanto ele mesmo ia buscar a carroça. E não deixe ela sair daqui. Se tentar fugir, amarra. Fiquei sozinha com o corpo da minha mãe por quase 1 hora. O capataz de guarda. Arrastei-me até ela, peguei sua mão fria, encostei no meu rosto. Perdão, mãe, sussurrei, por não ter chegado antes, por não ter gritado, por não ter feito nada. Eu sabia que não teria chances de me despedir, nem de enterrá-la ao lado do meu pai. O coronel voltou com a carroça e logo o delegado Neco chegou. Conversaram em voz baixa. O delegado mal olhou para mim. Foi direto ao corpo. Bateu a cabeça na quina do fogão, é isso? Isso mesmo, respondeu o coronel. Desmaiou sozinha, deve ter sido calor, a pressão baixa, coitada. O delegado anotou, concordando. Depois se virou para mim. É isso mesmo que aconteceu, menina? Sua mãe desmaiou e bateu a cabeça? Sentiu o olhar do coronel. A ameaça clara. Engoliu o choro, a raiva, o ódio. Sim, senhor, respondi baixinho. Ela desmaiou. O corpo da minha mãe foi levado na carroça, coberto por um lençol. Não me deixaram ir. O capataz me vigiou enquanto eu juntava algumas roupas. Não pude levar quase nada. Nem a boneca que minha mãe fez, nem o retrato do meu pai, nem o xale preferido dela. O enterro foi apressado no dia seguinte. Um caixão simples, cova rasa, longe de meu pai. O padre falou palavras bicoradas. Quase ninguém apareceu. Só umas vizinhas, Dona Zulmira e, claro, o coronel com seu séquito. Ele fez questão de ficar ao meu lado, a mão pesada no meu ombro, apertando quando alguém se aproximava, como se dissesse, cuidado com o que vai falar. Ele anunciou em voz alta, vou cuidar da menina agora. Dei um emprego para ela na fazenda, um quartinho. É o mínimo que posso fazer pela filha da Adelina, que Deus a tenha. As pessoas o olhavam com admiração. Que bondade, seu Adalberto, diziam. O assassino da minha mãe agora era meu benfeitor. Naquela hora, algo frio e calculado cresceu em mim. Ódio, mas algo mais paciente. Algo que esperaria o tempo que fosse preciso. Naquela mesma noite, fui levada para a fazenda Boa Vista. Um quartinho pequeno, nos fundos da casa grande, pouco mais que um cubículo, uma cama de solteiro, cômoda velha, pinico. A janela dava para o terreiro, onde os cachorros latiam a noite toda. Meu trabalho começava antes do sol, acender o fogão, café para o coronel e o capataz, lavar a louça, ajudar na cozinha, lavar toda a roupa da casa. O mesmo trabalho da minha mãe, mas sem salário. Eu era uma escrava. As noites eram o pior. Deitada na cama estranha, sem ninguém para me consolar, chorava baixinho no travesseiro. Rezava para minha mãe, pedindo força. Parecia não haver saída. Foi por acaso que encontrei algo que mudou tudo. 3 meses depois, limpando o quarto do coronel, derrubei uma caixa de madeira. Dentro, um lenço de minha mãe, ainda manchado de sangue, e seu pente de madeira. Aquele monstro tinha guardado aquilo como troféu. Minhas mãos tremiam. Algo estalou em mim, uma certeza fria como gelo. Um dia, não importava quanto tempo, eu me vingaria. Faria ele pagar por cada gota do sangue da minha mãe, por cada lágrima, por cada sonho destruído. Guardei o lenço na roupa e coloquei tudo no lugar.
Naquela noite, no meu quarto, tirei o lenço manchado e fiz um juramento. Mãe, sussurrei na escuridão, juro que vou fazer ele pagar. Não sei como, mas vou, nem que leve a vida toda. Ali, a semente da vingança foi plantada. Cresceria lentamente, regada pela dor, alimentada pela raiva, até que um dia deste fruto amargo. Passei 2 anos na fazenda me tornando uma sombra. Aprendi a ser invisível, a ouvir tudo sem ser notada. Aprender cada canto, cada segredo daquela casa. A baixar os olhos quando o coronel passava, a parecer submissa. Por dentro eu fervia. Percebi a mudança no olhar dele. Não era mais para uma criada. Era o mesmo olhar que ele tinha para minha mãe. Um brilho que me dava náusea. No começo disfarçava, depois ficou descarado. Tocava meu cabelo, elogiava. Inventava desculpas para me chamar no escritório. A história ia se repetir. Ele queria fazer comigo o mesmo que tentou com minha mãe. Agora não tinha ninguém para me proteger. Se eu dissesse não, o que o impediria de me matar? Uma noite, tive uma ideia terrível, que me deu tanto medo quanto esperança. E se em vez de fugir eu me aproximasse? Se em vez de resistir eu fingisse ceder? Não por fraqueza, mas por cálculo. Não como vítima, mas como caçadora. Se virasse amante dele por escolha, ganharia poder, acesso a informações. Seria o cavalo de Troia. Por fora, um presente. Por dentro, a destruição. Ele acharia que estava me usando, sem saber que era eu quem o estava usando. Rachei um caderno velho e comecei um diário de guerra, um plano de ataque. Cada página detalhava como me aproximar, ganhar confiança e descobrir seus pontos fracos. Um plano de anos, talvez décadas. Escondia o diário num rasgo no colchão. Cada noite escrevia à luz de vela, calculando. Aos 18 decidi que era a hora. Estudei o comportamento dele, horários, preferências. Sabia que ele gostava de cabelo solto, tomava banho no açude toda a tarde. Num fim de tarde de verão, fui tomar banho no açude, sabendo que ele voltaria do pasto. Deixei a roupa dobrada, entrei na água só de combinação, soltei o cabelo e esperei. Fingi não perceber o cavalo se aproximando. Ele parou, desceu. Senti o olhar dele nas minhas costas. Tá fazendo o que aqui, Ernestina? Já tá escurecendo. Virei devagar, fingindo surpresa. Me desculpe, coronel. Pensei que não tinha mais ninguém. Não precisei fazer mais nada. Ele veio até a beirada do açude, os olhos fixos em mim. Saí da água devagar, segurando o vestido na frente do corpo. Posso ir agora, senhor? Perguntei, olhando para o chão, mas com um quê de desafio. Ele engoliu seco. Não precisa ter pressa. Nos dias seguintes, percebi que funcionou. Ele começou a aparecer mais na cozinha, a me chamar no escritório sem motivo, a roçar a mão na minha quando eu servia o café. Eu fingia não notar, mantinha o olhar baixo, mas deixava um sorriso pequeno escapar. O primeiro beijo aconteceu 1 mês depois, no paiol de milho. Ele me encurralou, a respiração cheirando a cachaça. Deixei acontecer, correspondendo na medida certa. Era um jogo de equilíbrio. Eu precisava parecer relutante o suficiente para ele se sentir conquistando, mas interessada o suficiente para ele continuar querendo. Na primeira vez que ele me levou para a cama, tive que me controlar para não vomitar. Cada toque era uma lâmina. Fechei os olhos e pensei na minha mãe, no sangue dela, naquele lenço manchado. Por você, mãe, tudo por você. Repetia mentalmente. Mas nunca me entreguei completamente. Sempre mantive uma parte de mim fechada, a parte que um dia se vingaria. Ele notava isso, percebia que nunca me possuíra por completo, e isso deixava ele ainda mais obcecado.
Nosso caso virou segredo aberto na fazenda. A esposa dele, Dona Matilde, uma mulher frágil, me olhava com nojo e pena. As outras empregadas me evitavam. Os homens me olhavam diferente, mas eu não ligava. Cada olhar torto era combustível para o meu plano. Como amante oficial do coronel, tive acesso a muito mais. Ele tinha o péssimo hábito de falar dos negócios depois do sexo, vangloriar-se das tramóias. Eu ouvia e anotava no meu diário. As hipotecas, as terras griladas, os políticos comprados, os fiscais subornados, os capangas que mandavam a dar um susto. Mas isso não era suficiente. Precisava entender mais, ler os documentos do escritório, entender os números. Minha mãe me ensinara o básico, mas era pouco. Descobri que o professor Mendonça, aposentado, morava perto. Com a desculpa de levar mantimentos, comecei a visitá-lo. "Você tem fome de conhecimento, menina?" ele disse. Engoli seco. "O senhor poderia me ensinar em segredo?" Ele concordou. Assim, 2 vezes por semana, eu aprendia gramática, matemática, história e, principalmente, a ler e entender documentos, contratos, livros de contabilidade. O professor não fazia ideia do meu motivo real. Com o tempo, tornei-me indispensável para o coronel. Comecei a organizar seus papéis, a ajudar com a contabilidade. "Você tem cabeça boa para os números, Ernestina", ele dizia, sem imaginar que cada número era uma peça da minha vingança. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar no afastamento dele da família. A esposa já desconfiava. Os filhos nunca foram próximos. Comecei a plantar pequenas sementes de discórdia. "Coronel, ouvi seu filho mais velho comentando que o senhor já está velho demais para cuidar de tudo sozinho." Essas pequenas gotas de veneno contaminavam a relação dele com a família.